Olá, tudo bom? Sou o pastor Júlio Costa, do Ministério Luz Apostólica. Estamos aqui mais uma quarta-feira com o nosso Estudos do Novo Testamento. O ano de 2021, já falamos, será um ano de estudo do Novo Testamento e nós estamos estudando o quarto Evangelho, ou o Evangelho de João. E já estamos aí na terceira quarta-feira falando a respeito desse Evangelho. E começamos na semana passada falando sobre os propósitos do quarto Evangelho, que daremos continuidade hoje, falando sobre o propósito de incentivar a perseverança e o propósito teológico, ok? Vamos falar sobre esses dois propósitos hoje. Você pega a sua caneta aí, pega a sua caderneta, reúne a família, senta todo mundo aí na sala, no divã, no sofá e prepare-se para adquirir conhecimento. Conhecimento é tudo, conhecimento é importante. Então nós estamos indo nessa linha de ensinar, de orientar, de trazer uma mensagem até vocês. Então recebam essa mensagem em nome de Jesus, né? Uma mensagem maravilhosa sobre o quarto Evangelho, o Evangelho de João. Então vamos lá, propósito de incentivar a perseverança e propósito teológico. Como já temos mencionado, existe uma importante variante textual, tá? E nós temos aí o Marcelo como o redator do texto que nós estamos aqui implementando. Nós já colocamos o nome dele aí, dando crédito a ele, necessário, você pode pesquisar, tá? Em João capítulo 20, versículo 31, que sugere que o propósito do livro é fortalecer os cristãos na manutenção da fé em Cristo. Nós vamos botar uma relação de referências aí para você, tá tudo junto, são vários textos que nós vamos aplicar hoje. Você faz um print aí para você demarcar na sua Bíblia, ok? Você que está nos acompanhando aí através do seu smartphone, do seu celular, faz um print para você poder anotar na sua Bíblia. Se você tiver no seu notebook, também pode fazer um print, também pode guardar essas mensagens, esses textos que estão aparecendo aí na sua tela, tá? Então ele sugere o propósito do livro, que é fortalecer os cristãos na manutenção da sua fé em Cristo. Observe como poderia ser traduzido o verso. Na verdade, fez Jesus, diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados. Continuais a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Tá? Você vai pegar, você vai ler uma tradução, mas essa que nós estamos te apresentando aqui seria uma tradução muito propícia para essa parte que João, que o Evangelho, o quarto Evangelho, traz aí para a nossa elucidação. Embora contextualmente deslocada, a sentença pode ser muito bem compreendida como um convite à manutenção da fé, ok? Então ele faz um convite à manutenção da fé. Ele registra, tá? Que poderia ter escrito muito mais coisa, mas não caberia neste livro a quantidade de eventos, a quantidade de coisas que ele poderia escrever a respeito das ações, das atitudes de Cristo. Já temos dito que essa leitura parece aceitável pelo fato de que todos os livros do Novo Testamento foram primeiramente escritos para cristãos, ok? Primeiro escrito para cristãos, e que nos leva a crer que João teria feito o mesmo com o seu Evangelho. João escreveu o seu Evangelho voltado para os cristãos. Os Evangelhos não foram escritos voltados para os judeus. O Novo Testamento não foi escrito voltado para os judeus, mas voltado para o surgimento de uma nova religião que aparecia ali no século I, que era a religião cristã, ok? Então o Novo Testamento foi todo escrito dentro dessa linha de raciocínio, dentro dessa linha de pensamento. Não foi diferente o quarto Evangelho, que é o Evangelho de João. Vamos lá.
Aquele que isto viu e testificou, ele vem falando no capítulo 19, versículo 35, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós continueis a crer. Olha só, o incentivo à fé, ele vem a cada versículo incentivando, estimulando, fazendo a manutenção da fé daqueles que vinham crendo, daqueles que vinham se convertendo, daqueles que vinham de encontro àquele Cristo que ele queria ali apresentar. Então, ele vai fazendo a manutenção da fé dos cristãos ao longo dos seus escritos, ao longo da sua temática. Isso nós estamos falando, tá? De uma maneira bem contundente, com essa declaração do autor, falando sobre os propósitos de incentivar. O propósito dele inicial aí nos seus escritos é o propósito de incentivar, fazer a manutenção da fé e incentivar os cristãos a crerem em Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus, o enviado de Deus para um propósito ou para vários propósitos, ok? Conforme ele vem apresentando aí. Nós falamos na semana passada a respeito dos propósitos. Fizemos uma introdução, basicamente, dizendo sobre os propósitos do quarto evangelho. Esse é um dos propósitos, ok? Incentivar, estimular, fazer a manutenção da fé cristã. Essa declaração do autor para o leitor sugere que ele tem os olhos na manutenção da fé e não da promoção da mesma. Ele não quer promover a fé, ele quer fazer a manutenção de uma fé já existente. A fé já existe, as pessoas já estão crendo, ele quer fazer a manutenção dessa fé, ok? Então ele não está querendo promover a fé, ele quer fazer a manutenção da fé, tá? Em todos os casos, a disputa textual é acirrada e as preferências voltam-se para muitos lados. Entretanto, é fundamental que se diga que são variantes possíveis e em nada desmentem o Evangelho, ok? Não estamos falando de variantes do coronavírus, estamos falando de variantes do contexto escrito pelo João, pelo apóstolo, nesse sentido, de estimular a manutenção da fé, ok? A conservação, incentivar o pessoal a manter a sua fé naquele Cristo que estava sendo ali pregado. Muito pelo contrário, demonstram o propósito do Evangelho de um modo pertinente ao ambiente em que era primeiramente escrito. Em que ambiente esse Evangelho era escrito? Num ambiente onde as pessoas estavam se convertendo, num ambiente onde as pessoas estavam crendo, num ambiente onde o Evangelho estava sendo pregado, onde o Cristo, o Jesus, aquele que veio, que se fez carne, que morreu, que sofreu e que depois ressuscitou ao terceiro dia, agora era Deus. E aí, como Deus, as pessoas estavam acreditando, estavam crendo e precisava se fazer a manutenção dessa fé. Então o momento era propício para esse discurso e para o escrito, para a forma como o Evangelho foi escrito dentro desses textos aí que eu acabei de mencionar para você, ok? O propósito teológico, você entendeu esse propósito, você entendeu a princípio o propósito de incentivar a perseverança, de incentivar a manutenção da fé. Agora você vai entender o propósito teológico, que também é muito importante, ok? O propósito teológico também é fundamental para a gente, com conhecimento, saber se posicionar diante de diversas circunstâncias que atravessam a vida daquelas pessoas que se convertem e se tornam cristãos. Então vamos lá. Propósito teológico. No que se refere à teologia, João assegura que os milagres registrados atestam que Jesus é o Filho de Deus, ok? Então os propósitos teológicos, João nos seus escritos, ele afirma, tá? Ele sugere e se refere com certa segurança, registrando os milagres que vão atestar que Jesus é o Filho de Deus. Ele vai atestando, à medida que ele vai escrevendo sobre cada milagre, que Jesus é o Filho de Deus. Na verdade, fez Jesus, ele cita aí no capítulo 20, versículo 31, dizendo assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais. Olha só, ele enche a boca para dizer muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Olha só,
não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Olha só, ele faz um registro, ele dá uma ênfase na questão dos milagres realizados por Jesus, na forma da sua escrita, para justamente empoderar teologicamente a afirmação de que Jesus é o Filho de Deus. Tá? É muito interessante essa fala de João, capítulo 20, versículo 31, para que a gente possa entender esse propósito, o propósito teológico, o propósito endereçado aos cristãos de forma teológica. A designação de Filho de Deus atesta a divindade de Cristo, ok? Vem atestando a divindade de Cristo. Quem nele crê, ele fala no João capítulo 3, versículo 18, diz assim, olha, quem nele crê não é julgado, e quem não crê, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3,18. Já te informei que nós estamos aí com todas as referências bíblicas num só conjunto para você poder printar aí e demarcar na sua Bíblia. O uso da expressão unigênito Filho de Deus é uma das formas pelas quais João apresenta Cristo como divino, ok? Se ele é Filho de Deus, então ele é divino, ele não é um ser comum. João não apresenta ele como o Jesus histórico, o Jesus homem, o Jesus nascido da Maria, ok? Que foi ali criado por José e Maria e tal. O Jesus histórico é esse Jesus humano. Ele apresenta um Jesus divino, Jesus unigênito, Filho de Deus, ok? Então esse uso da expressão unigênito, Filho de Deus, é uma das formas pelas quais João apresenta Cristo como divino. E essa definição é uma exigência para salvação, ok? Ou seja, ainda que as opiniões sobre Cristo fossem divergentes, e havia muita divergência já nessa ocasião, é certo para João que Jesus é Deus, ok? Então ele escreve e anuncia Jesus como 100% Deus. Aliás, a linguagem de João aqui parece trazer à tona uma referência ao gnosticismo, incipiente, e sua desconexão da pessoa de Cristo, Deus Pai. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 4, está aí nas referências, para você poder ler lá esse texto e poder se encaixar, poder confirmar isso que está sendo dito aqui. A designação Filho de Deus atesta a divindade de Cristo. Quem nele crê não é julgado. Ele fala, portanto, a respeito disso. A designação assumida por Cristo expressa uma relação familiar com o Deus Pai, ok? Com o Deus Pai. Já falamos que ele revela aí o Cristo divino. E aí ele está falando agora na relação familiar com o Deus Pai. ênfase é explicitamente, essa ênfase, ou tal ênfase, é explicitamente majoritária em João. Você não encontra em nenhum dos outros evangelhos sinóticos que nós já ensinamos, já falamos aqui a respeito nas semanas anteriores. Você encontra somente no Evangelho de João, ele majoritariamente está em João. Pois enquanto os sinóticos atestam esse fato em aproximadamente 24 ocasiões, em João encontramos 106 vezes. Olha só a quantidade de vezes que ele faz a afirmação, mostrando essa relação familiar de Cristo e Deus, ok? Esse fato é visto deste modo, prólogo do Evangelho. Ele diz assim, lá no capítulo 1, versículo 34, ele já no capítulo 1 diz, olha, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como unigênito do Pai. João 1,14, João 1,34. João Batista também atesta o mesmo fato, pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus, ok? Então aí no Evangelho de João ele faz essas afirmações contundentes
a respeito da pessoa de Cristo numa relação familiar com o próprio Deus, tá? Uma situação que pode testificar a pessoa de Cristo como filho de Deus é encontrada no encontro de Natanael com Cristo. João capítulo 1, versículo 44 ao 51. No exercício de sua onisciência, Jesus demonstra o que Filipe disse a seu respeito é verdadeiro. E Natanael afirma: então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ele falou não perguntando, não interrogando, mas ele falou afirmativamente. João capítulo 1, versículo 49, ok? É a referência. Ao ouvir isso, Jesus garante que Natanael veria sinais mais evidentes de que ele o é. João capítulo 1, versículo 50. Ele fala com Natanael e diz: você vai ver sinais mais evidentes disso, dessa afirmação que você está fazendo, tá? Então a cena que segue nesse diálogo nos conta seu primeiro milagre com o qual ele manifestou a sua glória, João capítulo 2, versículo 11, ok? Então ele pratica ali o seu primeiro milagre público diante dessa afirmativa, depois dessa afirmativa de Natanael, ok? Então, vamos lá, vamos compreender. Ao ter conhecimento dos atos de Cristo, o próprio Nicodemos, por exemplo, atesta: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Por que ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se não estiver com ele? João capítulo 3, versículo 2, ok? Uma afirmação, mais um testemunho afirmativo da relação familiar de Jesus com Deus, ok? O que comprova essa familiaridade e o que comprova ser Jesus o unigênito Filho de Deus que veio ao mundo para salvar a humanidade. Esse reconhecimento é fundamental para compreender alguns dos milagres de Cristo narrados em João. João narra diversos milagres. Então essa fala de Nicodemos, ela é fundamental, porque atesta fundamentalmente que ninguém poderia fazer tais sinais se não tivesse uma relação tão íntima com Deus, se não fosse parte da família de Deus, ok? É um testemunho maravilhoso dado aí por Nicodemos. Então ele é fundamental para isso. Como, por exemplo, a cura do filho do oficial do rei. João capítulo 4, do versículo 46 ao 54, um texto maravilhoso que fala a respeito dessa cura. Nessa ocasião, apenas o declara a cura do filho do oficial. A distância foi suficiente para que ele fosse curado. Tá? O fato de que o texto narra a expressão de pontualidade da cura, no versículo 53 você atesta isso, demonstra que aquele que realiza o milagre é Filho de Deus, afirmativamente. E esse teria sido apenas o seu segundo milagre, tá? Narrado no Evangelho. Esse estava sendo o segundo milagre efetuado por Jesus. Você se lembra, você está aí na sua casa, exercitando a sua mente, você se lembra de qual foi o primeiro milagre. Vai lá na referência de João, capítulo 3, capítulo 2, versículo 11, e você vai conseguir atestar qual foi o primeiro milagre. O primeiro milagre realizado por Jesus foi numa festa. Você se lembra qual foi a festa? Batizado? Não. Bodas? Não. Casamento. Isso, acertou quem falou casamento. Foi numa festa de casamento, ok? Quando ele manifestou publicamente a sua relação com Deus como sendo o Filho de Deus, e ele realiza então o primeiro milagre de uma série de tantos outros milagres que João haveria de atestar e colocar dentro desse quarto evangelho para reafirmar, para dar convicção, para dar certeza que Jesus Cristo era Filho de Deus, era o Filho de Deus e que ele era o unigênito do Pai, para fomentar, para fortalecer a fé daqueles que vinham crendo, e para dar uma afirmação teológica que iria perdurar até os nossos dias, até os dias atuais, tá?
Então ele realizou esse primeiro milagre, depois ele fez esse outro milagre, a cura do filho do oficial, e foi uma cura à distância. Olha só que coisa linda, né? Já se operava milagres à distância. Hoje a gente fala tanto em relações à distância, aula à distância e tal, papapá. Naquele dia Jesus realizou um milagre à distância. Foi um milagre, digamos assim, virtual, ok? Ele estava num ponto, o filho do oficial estava em outro, e o oficial creu suficientemente que ele, como filho de Deus, poderia realizar tal proeza, e ele o fez. Então, esses registros, esses relatos do quarto evangelho são fundamentais para que nós possamos ter essa convicção a respeito dos propósitos desse quarto evangelho. Esse quarto evangelho nos apresenta esses propósitos maravilhosos. O primeiro deles é de incentivar a perseverança, e o segundo, o propósito teológico. Deu para você entender? Na próxima quarta-feira, nós estaremos retornando aqui, complementando essa parte dos milagres, ok? Ou essa parte dos propósitos, melhor dizendo, do quarto. Os propósitos do quarto evangelho são muitos, então não se resume somente a esses são só os primeiros, para que você possa se situar e compreender que houve sim propósitos para que esse evangelho fosse escrito. Ele foi escrito de uma forma totalmente equânime, totalmente diferente, totalmente exclusiva da parte de João. E olha, nem tudo que Jesus fez foi registrado. Ele falou isso aí, ok? Nós vimos aí no texto que ele mencionou, nem tudo está registrado nesse livro. É só um apanhado de milagres, de ações, de atitudes feitas por Jesus, mas suficiente para fazer a manutenção da sua fé, para fazer a manutenção da nossa fé e para nos conduzir num caminho dentro da teologia, ok? Para firmarmos-nos diante do projeto e do plano de salvação traçado por Deus. Beleza? Muito bem. Então você recebeu aí todas essas informações, você printou aí todas essas referências bíblicas que foram colocadas aí para você, tá? Continua conosco, toda quarta-feira a gente está dedicando aqui, tá, alguns minutos dos estudos do Novo Testamento. Estamos estudando o Evangelho de João. Depois daremos sequência, Atos é muito rico em informação. Vocês não imaginam a quantidade de informações que o livro de Atos vai trazer para nós. Muito interessante, posteriormente as epístolas e tal, até chegarmos no Apocalipse, ok? Nós vamos estudar todo o Novo Testamento, mas estamos chegando já quase ao final de concluirmos o estudo dos Evangelhos. Estudamos evangelhos sinóticos, estamos estudando o quarto evangelho, que é muito rico, muito gratificante. Depois nós passaremos em sequência, na ordem cronológica do Novo Testamento, a Bíblia que você conduz e carrega aí com você, estaremos estudando o livro de Atos, ok? Vamos compreender o livro de Atos, as suas dificuldades e tal, enfim, todo o questionamento, todos os ponderamentos a respeito do livro de Atos. Quem escreveu o livro de Atos sabe, mas são outras informações, mais adiante vamos falar mais sobre. Então, fica com a gente, venha toda quarta-feira para participar. Você já printou todas essas informações? Eu quero que você, por favor, nos siga no Instagram, tá? Aí o nosso Instagram, printa aí também, tá? Nossos endereços no Instagram, você vai nos encontrar nesses endereços aí. Siga-nos, por favor, fica com a gente, acompanhe, porque essa live também está sendo apresentada através do Instagram e você pode nos encontrar lá. Você pode achar essa live salva lá, tá? No IGTV, né? Vai ficar lá e você pode assistir, reassistir ela a qualquer momento. Esse estudo é fundamental para a nossa elucidação e para o nosso crescimento espiritual cristão, ok? Você também que não é cristão, pode estudar também, tá? Não é somente para os cristãos esse estudo, não é para todos, de uma forma geral. Você que quer ter conhecimento, por favor, nos acompanha e nos siga aí no Instagram. Nós também temos aí o nosso canal do YouTube, onde você pode se inscrever, no canal do YouTube da Igreja do Ministério Luz Apostólica. Você pode entrar lá, pode acessar, se inscreva, tá? E nos acompanha aí através desse canal, que vai ser legal ter você ali nos acompanhando.
ok? Não deixe de fazer isso. Através dessa página também do Facebook, você pode também curtir, comentar, compartilhar, tá? Esse estudo vai ficar salvo ali. Essa live é fundamental desse estudo, porque ela fica salva em todos esses endereços aí das redes sociais que nós estamos te apresentando. Estamos tendo esse cuidado e esse trabalho importante para que você não perca nada, para que você possa mostrar para o seu amigo, possa mostrar para outras pessoas que você tem interesse. Use esses estudos como uma forma de você evangelizar. Valeu? Faça isso, tá legal? Bem, quero também falar com você a respeito da sua contribuição. Você gosta de contribuir com a obra missionária? Estão aí os endereços das nossas chaves Pix e a nossa conta pessoal, tá? Para que você possa fazer a sua entrega de oferta, para que você possa ofertar. Faça isso, também plinta isso aí para você guardar. E aí você pode fazer transferência, você pode fazer o que você quiser de acordo com o que o Espírito Santo falar ao seu coração. Estamos aí à disposição para isso. Nos acompanhe, por gentileza. Também temos aí o endereço da nossa igreja, que você também pode nos acompanhar no nosso endereço. Você pode fazer uma visita. Dia de domingo nós estamos com culto aqui. No próximo domingo nós estaremos aqui com o nosso trabalho às 19h30, trazendo uma mensagem também ao seu coração. Tem live, pastor? Tem. Domingo também tem live. Culto dominical de louvor e adoração ao Senhor, e tem live, ok? Você também pode nos acompanhar a partir dessa página da igreja, a partir do nosso Instagram, tá? E você pode nos acompanhar na live de domingo, na pregação da palavra de Deus, da mensagem do Senhor, ok? Então, nos acompanhe, nós esperamos por você. Eu quero agora levantar uma oração por você, pela sua família, pela sua casa, como fazemos todas as semanas. Por favor, curva a sua cabeça e receba essa palavra. Senhor Deus, no nome de Jesus nós choramos. Oramos pela vida dos seus filhos e filhas, que tu possa abençoar a todos que estão nos acompanhando através dessa live, a todos que estão acompanhando esse estudo, Senhor, estudo do Novo Testamento. Dá elucidação, abre a mente, abre os corações, para que haja a compreensão necessária e as pessoas possam se enquadrar dentro dos questionamentos que muitas vezes ela é tomada, que ela possa encontrar, ó Deus, a elucidação necessária e aprender de Ti, que é maravilhoso. Ensina-nos a cada dia para firmarmos cada vez mais a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus. Muito obrigado, cura-nos das nossas enfermidades, repreende todo o mal, liberta-nos pelo Teu poder no nome de Jesus. Amém. Eu quero também falar com você, para finalizar, a respeito de um livro que nós estamos aí apresentando, está aparecendo aí para você na sua telinha, tá? O livro que nós estamos aí apresentando, tá? Que fala sobre a questão da intolerância na sociedade brasileira. Eu escrevi um capítulo desse livro, que vai da página 157 a 170, e você pode adquirir esse livro através desse link que está aparecendo aí para você, ó. Tem um link da Amazon, você pode clicar, você pode acessar e você pode adquirir esse livro, o e-book, ok? Eu quero físico, pastor. Aí entra em contato comigo através do meu zap. Está aparecendo aí para você também o meu zap, tá? Por favor, entre em contato comigo para que você possa adquirir também o físico, tá? E a gente vai conversar. Um abraço, fiquem com Deus e até semana que vem. Não se esqueçam, por gentileza, nós estamos vivendo em tempos de pandemia. Lave as mãos, ok? Lave as mãos. Passe álcool gel, mantenha o distanciamento social, evite aglomeração. É essa a mensagem para o seu coração. Fique com Deus. Um abraço.